O Internacional revelou para o Brasil vários camisas 1. De Tafarel a Alisson, muitos goleiros foram revelados pelo clube. Não importa a época, a meta colorada estava sempre bem protegida. Eu sou o Tom Castro e esse é o Fábrica de Goleiros. Ó, se você estiver chegando agora, se inscreve aqui no 0 a 0, beleza? Agora vamos ao tema. O Colorado é um dos grandes clubes que revelaram goleiros de seleção brasileira. O primeiro goleiro revelado pelo Inter, que a gente encontrou na história, que não necessariamente foi de seleção, foi o Schneider, que estreia pelo time profissional em 1968. Ele foi titular do Inter durante 2 anos, fazia defesas incríveis e tomava frangos absurdos. Diziam que na ceia de Natal ele só comia peru. Por isso, o Inter na década de 70 vai no mercado atrás de outros goleiros e o Schneider virou reserva do Manga, um dos maiores goleiros do clube, e o Schneider joga até 77 quando se aposenta. Ele vira preparador de goleiros do Inter e o primeiro goleiro treinado por ele e que foi revelado pelo Colorado é o Gilmar Rinaldi, que vira profissional em 1978. Ele fica no Colorado até 85 e por lá vence o Campeonato Brasileiro de 79 e 5 vezes o Gaúcho, sendo que 4 foram de forma consecutiva. Quando o Gilmar se transfere para o São Paulo, o Inter já tinha outro goleiro prontinho para ir para o time principal, Tafarel, que também foi treinado pelo Schneider. Reza a lenda que jogador ruim vira técnico bom. Luxemburgo, Filipão, Schneider, enfim. Mesmo sem levantar nenhum caneco nos 5 anos em que esteve por lá, o Tafarel conquistou o coração dos colorados e uma vaga na seleção. Ironicamente, o Inter ganha os títulos Gaúcho em 84, um ano antes do Tafarel subir para os profissionais, e o Gaúcho de 91, meses depois da saída dele do clube. Durante 3 campeonatos brasileiros, o Tafarel é destaque. Em 86 é eleito a revelação do torneio e em 87 e 88 ajuda o time a chegar nas finais da competição. Porém, o Colorado perde para o Flamengo e para o Bahia. Graças ao seu trabalho no Clube Gaúcho, o Tafarel é convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em 1987 e não saiu mais de lá até 98. O Tafarel ficou tanto tempo no gol da seleção brasileira que os outros goleiros convocados ficavam no banco de reservas parecendo Carlos Drummond de Andrade em Copacabana. O Tafarel é o goleiro do Tetra em 94 e o terceiro goleiro daquela seleção brasileira é o Gilmar Rinaldi, ou seja, 2 goleiros revelados pelo Inter estavam presentes no tetracampeonato. Outro goleiro muito querido pelos torcedores do Inter é o André Dorin, não sei como se pronuncia o nome dele, mas ele sobe para o time profissional em 92. Só que até ele se firmar como titular demorou um tempo. Isso porque na época o Inter apostava em goleiros mais experientes, por isso contratou Gato Fernandes, Miau, Sérgio Guedes e Goicoechea. O André só vira titular no segundo semestre de 1996, ou seja, ele ficou mais de 4 anos esperando para ter uma sequência de jogos. Olha, ele ficou tanto tempo no banco que quase virou gerente. Pegou essa? Não. Ele fica no Inter até 1999, depois volta em 2004, mas já em fase final de carreira. No clube, ele ganha o Campeonato Gaúcho 6 vezes e a Copa do Brasil em 92. Ele era bom goleiro, inclusive foi convocado para a seleção algumas vezes, mas sofreu com as contusões que atrapalharam a sua carreira. O André se machucou tanto que o departamento médico do Inter chamava ele de André Dores. É verdade. Quem chega em 2005 vindos da base são Marcelo Boeck e o Renan, que foram reservas do Klemer. Com 2 passagens pelo clube, o Renan ganha 2 Libertas, sendo que a de 2010 ele chega na fase final do torneio, ganha também 2 Recopas Sul-Americanas e 4 vezes o Campeonato Gaúcho. Mas ele fica marcado por ser o goleiro que tomou os 2 gols do Mazembe no Mundial. O Inter deixou e aí a dancinha. Na segunda passagem ele perde espaço para o Lauro e depois para o Muriel, que é a outra cria do Internacional. Aliás, o Muriel já estava no time profissional do Inter desde 2007, mas como ele não tinha espaço, ele foi emprestado para a Portuguesa e para o Caxias para ganhar experiência, ganhar rodagem, como falam. Nisso, o Inter revela o Agenor em 2008, que vira um eterno reserva, mas ele tinha tudo para dar certo. A estreia profissional do Agenor acontece em um jogo do Campeonato Gaúcho de 2008. Ele ainda estava no time de júniores, só que o Klemer sofreu um traumatismo craniano e o Renan e o Muriel, que eram os reservas imediatos, estavam com hepatite e aí a vaga caiu no colo dele. Puta sorte, né?
só que ele nunca teve uma sequência de jogos, chegou até a ser emprestado em 2010, que é o mesmo ano que o Muriel volta, só que o Muriel vira titular apenas em 2012. No Inter, o Muriel levanta 7 vezes a taça do Campeonato Gaúcho, uma Recopa Sul-Americana e uma Liberta. Ele teve algumas falhas em 2013, e isso fez com que o Inter contratasse o Dida, que virou titular em 2014. Ele e o Dida revezam a titularidade de 2015, só que o Muriel se machuca e quem assume o gol colorado é o irmão dele, o Alisson, que também é revelado pelo Inter. O Alisson, que já estava no time profissional desde 2013, coloca o Dida no banco e vira, além de titular, um dos capitães do time. Além de titular do Inter, ele conquista 4 vezes seguidas o Campeonato Gaúcho e o coração de muita gente. Que homem! Meu esposo, meu amor! O Alisson é o segundo gato a jogar no gol do Inter. O primeiro foi o Gatito Fernandes. Mas o Alisson é o primeiro gato verdadeiro, porque o outro era paraguaio. Ah, e o Agenor vira 4º goleiro do Inter porque era impossível jogar com Alisson, Dida e Muriel. O Agenor é tão azarado que se ele mudasse de posição e virasse tipo atacante, o Inter ia contratar o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Em 2014, quem sobe para os profissionais do Inter é o Jandrei, que não foi aproveitado por lá, já que, né, Alisson, Dida, como é que joga? O Daniel, não esse Daniel, o goleiro Daniel, sobe pro time principal em 2016, fica um tempão na reserva jogando quase nunca e só teve oportunidade em 2021 e 2022. Porém, após falhar com certa frequência, foi jogar nos Estados Unidos, no San Jose Earthquakes em 2023. Kehler sobe para os profissionais do Colorado em 2017, jogou até que com certa frequência e no momento da gravação desse vídeo está na reserva do Vasco. Carlos Miguel aparece no Internacional em 2018, mas também não foi aproveitado por lá, sendo emprestado algumas vezes até ir para o Corinthians. E no momento da gravação desse vídeo, ele está na Inglaterra jogando no Nottingham Forest. E mais recentemente, o Antony também foi revelado pelo Inter. Mas na boa, quantos goleiros o Inter revelou ao longo de sua história? Goleiros não só importantes para o próprio clube, como também para a seleção brasileira. Tafarel e Alisson, por exemplo, foram titulares do Brasil em Copas do Mundo. Tafarel em 3 mundiais e Alisson em 2. Em 2 até o momento da gravação desse vídeo. Então a fábrica de goleiros colorada tem muita história. E para você, qual deles é o seu preferido ou qual é o melhor? Diz aí nos comentários, aproveita, deixa o like também e se estiver chegando agora, se inscreve aqui no 0 a 0, beleza? Até a próxima!